Olá, meu nome é Priscila, do @amigurumi_bh. Sou professora de amigurumi e embaixadora da Linhas Corrente. Hoje, na aula número 2 da série Bolinhas de Natal, eu vou te ensinar a fazer essa Mamãe Noel. Se você ainda não assistiu a aula número 1, onde eu ensinei a fazer o Papai Noel, clica aqui, se inscreva no canal e já assista a videoaula. Para fazer o tricotinho que eu utilizei no trabalho de hoje, eu usei a maquininha da Prim. Essa maquininha, ela é distribuída aqui no Brasil pela Linhas Corrente, mas eu não vou ensinar a fazer o tricotinho em si, tá? Se você ainda não sabe fazer ou não sabe como que funciona a máquina, deixa aqui nos comentários, que aí eu posso trazer um vídeo específico sobre a utilização da máquina. Olha só, fiz a cordinha no tom rosado. Para essa bolinha número 8 que eu estou utilizando, nós vamos gastar cerca de 3 metros. Aí o que nós vamos fazer agora? Nós vamos arrematar essas pontinhas aqui antes da gente começar a fazer a colagem, tá bom? E aí o que eu faço? Pego essa ponta, insiro a minha agulha de tapeceiro. Se o fio tiver curto, você pode dar uma puxadinha aqui, desmanchar um pouquinho. E aí nós vamos somente inserir aqui nessas alcinhas, tá vendo? Sem segredo nenhum, nós vamos passar nas 4 alcinhas soltas. Beleza? E aí eu volto lá na primeira de novo. Puxo, aí sim eu posso puxar bem firmezinho. E jogo esse fio lá pra dentro, tá bom? Jogo ele lá pra frente, ó. E posso cortar esse excesso de fio. Depois da gente ter finalizado aqui a ponta, nós vamos começar a colagem. Todas as bolinhas, a maioria que eu tenho visto, né? Ela tem esse círculo aqui, então vai te ajudar a ter um norte aí de onde começar, tá bom? Eu tô trabalhando aqui com a cola quente, você pode utilizar outras colas se você preferir. Porém, a cola quente, como ela tem uma aderência muito boa entre o isopor e o fio, é a cola que eu vou indicar para vocês, tá? Agora, por exemplo, vou utilizar uma cola de silicone, que é a que você tem aí. A cola de silicone, como ela tem a secagem mais demorada, é preciso que você tenha um pouquinho de paciência, tá? Pode colocar um alfinete para segurar a peça, para que você não tenha problema aí e comece a soltar tudo, tá bom? Eu vou iniciar a colagem aqui pelo meio. Ó, passo um pouquinho de cola. Sempre em movimentos circulares, nós vamos passar o tricotinho, tá vendo? E aí, o que a gente deve prestar bastante atenção aqui? É no sentido da trama, tá? Vocês estão vendo que tem vários vezinhos, né? Então, vocês precisam prestar atenção para que essa cordinha do tricotinho não faça esse movimento aqui, ó. Porque aí a sua bolinha não vai ficar tão legal. Esse cuidado aqui no acabamento, ó, e a gente ter cuidado para a trama ficar sempre viradinha pro lado certinho, é super importante, tá bom? E aqui não tem segredo, eu vou passando a cola aos pouquinhos. E vou colando aqui o tricotinho. Eu vou dar uma acelerada no vídeo, pra gente aqui não ficar muito tempo somente colando a trama. E volto daqui a pouquinho.
Nós vamos medir aqui a quantidade que a gente vai precisar para preencher esse centro. Corto um pouquinho maior, tá vendo? Uma quantidade mais ou menos assim. E aí, nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez pra gente começar a fazer a nossa bolinha de Natal, tá? Vou soltar aqui o excesso, ó, e vou puxar o fio. Se ele agarrar, é porque ele está passando dentro de uma argolinha dessa, é só você soltar. E aí, ó, solta aqui a quantidade necessária, não deixa sobrar muito e nem faltar, porque senão vai ficar um calombinho aqui. E aí a gente vai arrematar aqui, passando por essas 4 alcinhas. Qual você vai passar a agulha primeiro, não vai fazer muita diferença aqui não, tá? Pode passar em qualquer um. Assim. Jogo meu fio lá pra dentro, do mesmo jeito que a gente fez pra começar a bolinha, tá? Corto o excesso. Bom, gente, preenchi aqui toda a bolinha com a cor rosa clarinha aqui, esse salmãozinho, que é a cor que a gente tá utilizando para fazer o tom de pele da nossa Mamãe Noel. Agora, nós vamos fazer com o fio branco Amigo Love, nós vamos começar a fazer o cabelinho da nossa Mamãe Noel, tá bom? Para isso, nós vamos colocar dentro do anel mágico, na primeira carreira, 6 pontos baixos. Feito a primeira carreira com 6 pontos baixos, nós faremos na segunda carreira 6 aumentos e ficaremos no final dessa carreira com 12 pontos baixos. Terminei a carreira de número 2. Agora, na carreira de número 3, nós faremos um ponto baixo e um aumento por 6 vezes e ficaremos no final dessa carreira com 18 pontos baixos. Terceira carreira finalizada com 18 pontos baixos. Agora, faremos na quarta carreira 2 pontos baixos e um aumento por 6 vezes e ficaremos no final dessa carreira com 24 pontos baixos. Terminei aqui a carreira número 4. Agora, gente, nós vamos continuar fazendo carreiras de aumentos até a gente chegar à carreira de 7 pontos baixos e um aumento, tá bom? Eu vou colocar a receita aqui no vídeo, então você pode pausar e conferir e fazer a receitinha toda para você não precisar ficar acompanhando o vídeo todo e o vídeo não ficar tão longo, tá bom? Então, eu vou acelerar aqui o meu trabalho e volto com vocês pra gente continuar a receita do cabelo aqui da nossa Mamãe Noel. Finalizei aqui, ó, as minhas carreiras de aumento. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras de aumento, tá? Parei na carreira onde eu faço 7 pontos baixos e um aumento, combinado? Então, aqui no total, nós vamos ficar com 54 pontos baixos. Agora, nós faremos 10 carreiras somente de pontos baixos. Então, não tem aumento, não tem diminuição, somente de pontos baixos. Aqui, ó, vocês vão ver que para a bolinha número 8, que foi a bolinha que eu utilizei aqui, o tamanho ficou ideal aqui, tá vendo? 7 pontos baixos e um aumento. Se você estiver trabalhando com uma bolinha maior, o que você vai fazer? Vai continuar fazendo carreiras de aumento até chegar num tamanho que você fala assim, ó, isso aqui vai preencher o tamanho da cabeça. E aí, a mesma quantidade de carreiras de aumento, você vai fazer de carreiras de subida, tá? Mais uma. Então, aqui, deu 9 carreiras, certo? Então, eu vou fazer 9 mais uma carreirinha para completar 10 carreiras de subida, então, ou seja, carreiras somente de pontos baixos, tá bom? Vou aqui adiantar o meu trabalho para não ficar repetitivo, então você pode dar uma pausada aí e adiantar as 10 carreiras.
Eu terminei aqui as 9 carreiras de subida, tá bom? Agora a gente pode cortar esse fio. E nós vamos fazer aqui um ponto baixo falso pra gente arrematar, tá? Para fazer o ponto baixo falso, nós vamos pular o próximo pontinho, inserir a agulha no segundo ponto e voltar aqui no último ponto de onde o fio está saindo. Assim vai formar um ponto baixo falso aqui, vai diminuir o tamanho do degrau e vai deixar a finalização mais bonitinha. Joga o fio aqui para dentro para arrematar. E aí, nós vamos colocar aqui a cabeça. Nós vamos encontrar aqui a melhor posição. Tá? E vamos deixar aqui levemente inclinado, ó. Pra deixar assim, certo? E agora, nós vamos fazer o coque da vovozinha. Nós vamos repetir a receita da cabeça. Vou deixar aqui na tela. Nós vamos repetir a receita da cabeça até ficarmos com 4 pontos baixos em um aumento, tá? Então, eu já vou acelerar aqui o vídeo para ficar mais rápido. Então, você pode dar uma pausa, vou deixar a receita aqui na tela e nós vamos repetir até ficar com 4 pontos baixos em um aumento, tá bom? Pessoal, terminei aqui as carreiras de aumento, tá? Então, recapitulando, fiz 6 pontos baixos aqui no anel, 6 aumentos, 1 ponto baixo em um aumento, 2 pontos baixos em um aumento, 3 pontos baixos em um aumento e a última 4 pontos baixos em um aumento, tá bom? Agora, nós faremos 6 carreiras somente de pontos baixos, então não precisa fazer aumentos, tá? Vou adiantar aqui a minha peça e volto daqui a pouco. Gente, fiz aqui as 6 carreirinhas de subida, tá bom? Vamos fazer um pontinho baixo falso aqui pra gente poder finalizar. E daí o seguinte, você pode tanto colar ou costurar, o que for da sua preferência. Nesse momento aqui, eu vou utilizar a cola de silicone, porque eu acho que ela dá um acabamento mais delicado. Então, nesse momento, se você tiver a cola de silicone, você pode utilizar para fazer a colagem do cabelo, tá? Coisa que não vai ficar muito legal para você fazer no tricotinho, por isso eu recomendei a cola quente. Então, colo aqui. Depois, você pode costurar ou colar o coque na cabecinha dela. Aí, o que que eu faço? Eu passo a cola aqui, bem aqui na última carreira. Não tem problema se sobrar. Se sobrar não, se passar aqui pra fora, porque a gente vai fazer o laço. Nós vamos fazer o laço, então não vai aparecer esse acabamento aqui, do lado de fora, de cola. Tá? Então, vai ficar assim, ó. Gosto de colar aqui no meiozinho. Não precisa colocar enchimento. Se você quiser, né? Claro que fica aí da sua preferência. Mas, não vejo necessidade. Agora, com o fio vermelho, eu vou deixar aqui de ladinho secando. Com o fio vermelho, nós vamos fazer correntinhas. Então, vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
E eu vou medir aqui na cabecinha dela, pra ver se vai cobrir toda a área, ó. Ficou um pouco aqui sem cobrir, então vou aumentar mais algumas aqui. Vamos colocar 38, vamos colocar 38 pra ver se vai cobrir. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Bom, aqui, ó, os 38 pontinhos foram suficientes para cobrir essa área aqui da cabeça. E agora, nós vamos fazer, vou subir mais uma correntinha para dar altura. E vou voltar fazendo pontos baixos a partir da segunda correntinha. Tô terminando aqui os pontos baixos nas minhas correntinhas. Vamos cortar o fio. E aqui eu dou um nozinho, 2 nozinhos, na verdade, tá? Corto o excesso de fio aqui. E aí, a gente vai colar aqui, tá? Nós vamos colar aqui e nós vamos deixar a junção onde a gente vai colocar o lacinho. Então, se você quer deixar o lacinho aqui, você deixa essa abertura bem aqui onde você quer posicionar o laço, beleza? E aí, se você estiver trabalhando com cola de silicone aqui, você tem que segurar um pouquinho, porque a secagem dele é um pouquinho mais demorada. Agora, para o lacinho, nós vamos fazer aqui 20 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Corto o meu fio. E aí, a gente vai fazer esse formatinho aqui, ó. Formato de um laço mesmo. Tá vendo? A gente vai fazer essa dobra nele aqui. E aí, nós vamos dar uma voltinha aqui. Vou pegar um pedaço do fio vermelho. E aí, a gente vai dar uma voltinha aqui pra gente amarrar, ó. Bem aqui no meio. Dou um nozinho aqui atrás. Corto o excesso de fio. Corto aqui também. E aqui você pode passar o isqueiro ali um pouquinho, para ele não desfiar e desmanchar. Lacinho pronto, é só você colar ele aqui. Colei ele aqui de ladinho, tá? Agora, nós vamos fazer as orelhinhas. Pra gente fazer as orelhinhas, nós vamos fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico, né? Com fio da cor 031, que é esse rosinha clarinho que a gente tá utilizando pra fazer o tom de pele. Nós faremos aqui 6 pontos baixos dentro do anel mágico, tá? Feito, você pode cortar o fio. Faço mais uma. Com 6 pontos baixos dentro do anel. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Aí eu vou costurar aqui, ó, bem abaixo aqui do cabelinho. Orelhinhas costuradas, já tá um charmezinho, né? Agora, nós vamos fazer o narizinho. Para fazer o narizinho, nós vamos cortar aqui mais ou menos 5 centímetros e vamos arrematar as pontas. Feito isso, gente, eu quero que esse narizinho fique meio quadrado, meio retangular. Então, como que a gente vai fazer essa colagem? Você pode utilizar aí a cola quente, mas a minha cola quente acabou aqui, então eu vou utilizar o Pega-Mil mesmo, que é a cola de silicone. Ela só vai demorar mais um pouco pra secar. Então, é só a gente segurar um pouquinho mais de tempo aqui. E aí, eu vou fazer assim, ó. Colo aqui e colo o outro lado. Tá vendo que ele acaba soltando? Então, a gente vai ter que passar a cola e ficar segurando aqui durante um tempo. Pra que fique no formato que a gente precisa, tá? Que a gente precisa, tá? Feito isso aqui, eu passo a cola aqui pelo lado de trás pra gente posicionar ele aqui no rostinho. E agora, utilizando os olhos número 10, nós vamos posicionar eles aqui bem do lado do nariz, tá? E aí, a gente precisa fazer um pouquinho de força para que esses olhinhos entrem aqui e perfure o isopor. Na mesma distância e mesma altura, a gente pode inserir o outro. Tá vendo? E depois de inserido, você retira. Você pode retirar aqui, passar um pouco de cola, para que esses olhinhos não saiam. Se você não tiver esse olhinho, você pode utilizar o fio preto aí, para você bordar os olhinhos. Passo a cola do outro lado. Pronto. Olhinhos colocados. Agora, eu vou pegar o fio branco. Nós vamos bordar as sobrancelhas. Para isso, eu vou colocar a minha agulha aqui num ponto qualquer, vou limpar ela aqui que ela tá cheia de cola. Vou inserir ela em um ponto qualquer. E como a gente passou cola aqui, pode ser que seja um pouco mais difícil da gente fazer isso, tá? Então, a gente tem que ir testando aonde que a agulha vai entrar. Ó, aqui ela veio, então eu passo ela pra cá. Um pontinho abaixo aqui, eu passo ela pra lá. Volto lá na cabeça, porque essa parte aqui do rosto, ela tá toda colada. Então, se eu passo diretamente lá pro outro lado, pode ser que eu tenha algum problema aqui de finalizar. Então, eu volto pra cá. Beleza? E vou lá pro outro lado. Ó, vou jogar minha agulha aqui. E vou pro outro lado pra fazer a outra sobrancelha. Então, passo aqui.
E aí, ó, tá feito. Aí, o que você tem que olhar é se tá tudo do mesmo tamanhozinho. Se tá na mesma altura. Às vezes, largueando ela um pouquinho assim, ela já chega no tamanho ideal. Então, é fazer e testar, beleza? Jogo o meu fio lá pra perto do primeiro, de onde ele entrou. Dou um nozinho aqui. E vou jogar o meu fio lá pra dentro novamente. Pra gente poder esconder esse fio e cortar o excesso. Bom, depois da gente ter bordado as sobrancelhas, agora eu vou colar aqui uma pérola pra gente fazer o brinquinho dela. Tô utilizando aqui a número 4, tá bom? Depois que eu colei as pérolas, comecei a moldar o arame. Vocês vão ver aí que esse arame é bem molinho, tá? Vocês vão encontrar dele em casa de artesanato, em lojas de aviamento. Ele é próprio para artesanato, tá? E aí não tem muito segredo, é você fazer, experimentar, diminuir. Se caso der errado, tem que fazer de novo, tá? Eu deixei o vídeo acelerado para não ficar muito longa essa parte, mas é basicamente ir moldando e experimentando para ver se ficou do jeito que você quer. E a nossa Mamãe Noel ficou pronta. Eu passei um pouquinho de maquiagem aqui, tá? Pra dar um ar de saúde, mais rosadinho no rostinho dela. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você for utilizar a bolinha pra pendurar, pode colocar um fio aí bem em cima no coquezinho dela, tá? E espero que vocês tenham gostado. Me conte aí nos comentários o que você achou dessa aula. Gostou de experimentar duas técnicas juntas em um trabalho só? Espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. E quando o seu trabalho estiver pronto, não se esqueça de postar nas redes sociais e marcar a gente. Um beijo e até a próxima aula!